Olá, aqui é o Ian Macureu. Ultimamente o mercado automobilístico está realmente confuso. Dizem que os carros elétricos são tendência, mas quando você realmente pensa em comprar um, surgem muitas preocupações. Será que carregar vai ser conveniente? Será que a autonomia vai diminuir no inverno? E se não tiver vaga de carregamento no meu apartamento? Será que vai incomodar em viagens longas? Por outro lado, um híbrido comum também me deixa um pouco insatisfeito. Apesar do bom consumo, ainda se assemelha mais a um carro a combustão e não oferece o mesmo silêncio, suavidade e sensação de dirigir de um elétrico. Mas veja bem, um carro surge exatamente nesse momento ambíguo. É o BYD C-Line 6DMI. Esse carro é chamado de super híbrido. Não é simplesmente um veículo híbrido plug-in comum como vocês conhecem. Durante a semana, você dirige como um elétrico. No fim de semana, viaja longas distâncias como um SUV a gasolina. Então, em que o C-Line 6DMI é diferente dos veículos híbridos convencionais? Se for lançado no mercado nacional, vou explicar de forma clara por que ele pode se tornar uma ameaça e qual deve ser o preço, que é o ponto mais sensível. Neste mês, já trouxe notícias sobre o Salão de Mobilidade de Busan. Confira no vídeo acima. O destaque do evento será o C-Line 6. Mas surge uma pergunta importante. Será que todos os consumidores estão realmente prontos para comprar um carro totalmente elétrico agora? Não estão. Para alguns, o ambiente de recarga não é adequado. Algumas pessoas viajam longas distâncias com frequência, e outras ainda se sentem um pouco receosas em relação aos carros elétricos. Porém, ao escolher um híbrido convencional, a tranquilidade e a aceleração instantânea dos elétricos são realmente invejáveis. Talvez os consumidores coreanos agora queiram um carro que aproveite ao máximo as vantagens dos elétricos, mas reduza a ansiedade em relação a eles. Por isso, a BYD vai lançar em breve o C-Line 6DMI Super Hybrid, um carro híbrido como já informamos. Então, quais são as diferenças? A estrutura de um veículo híbrido é composta pelo motor, pelas rodas, e no meio há um motor elétrico. O motor elétrico, na verdade, tem uma função auxiliar. Isso significa que o motor a combustão é o principal e a eletricidade é apenas auxiliar. Especialmente os veículos híbridos são baseados em carros com motor a combustão, aos quais é adicionado um motor elétrico. Por isso, apesar de serem chamados de sistema em série ou paralelo, a estrutura é praticamente igual. No entanto, se olharmos para a estrutura do C-Line 6DMI, vemos que a eletricidade vai da bateria para o motor elétrico e depois para as rodas. Nessa estrutura, o motor a combustão é auxiliar. O C-Line 6 se baseia em um carro elétrico, mas inclui um motor a combustão para gerar energia. Por isso, muitos inscritos perguntaram, afinal, o C-Line 6 também não é um veículo híbrido plug-in? Se abastece com combustível e eletricidade, qual a diferença para veículos PHEV tradicionais? Ele ainda é classificado como PHEV. Mas o importante é ver como esse carro realmente funciona. No C-Line 6DMI, o motor elétrico é o protagonista e o motor a combustão serve apenas como um apoio secundário. Na maior parte do tempo, como na partida e em baixa velocidade urbana, o carro usa só o motor elétrico alimentado pela bateria. Assim, o motorista sente como se estivesse em um carro elétrico, não em um híbrido comum. Se ninguém comentasse, quem dirige pensaria ser um carro elétrico. É silencioso, suave e tem resposta rápida nas arrancadas. Isso porque não há trancos de troca de marcha. Quando o motor a combustão é usado, em carros elétricos, a eficiência em alta velocidade é pior do que na cidade. Nesses casos, é mais eficiente o motor a combustão mover as rodas diretamente. Somente nessas situações, o motor a combustão pode participar da tração. De certa forma, o veículo que consegue até cobrir as desvantagens dos carros elétricos é o PHEV. Essa é a principal diferença do Chirayan 66DMI em relação aos veículos híbridos convencionais. Explicando de forma simples, um veículo híbrido comum seria como um smartphone com bateria pequena. Ele só tem um modo econômico, então dura um pouco mais, mas não foi feito para funcionar muito tempo só com eletricidade após recarregar. Já o Chirayan 66DMI é comparável a um smartphone com bateria auxiliar de alta capacidade. Ele vem equipado com uma bateria de 8 a 10 vezes maior do que a de um veículo híbrido comum. Além disso, possui uma pequena unidade geradora. Com a bateria cheia, você usa como carro elétrico. Quando descarrega, o motor gera energia ou ajuda em trechos mais eficientes, como em alta velocidade. Assim, não precisa se preocupar com recarga em viagens longas.
Como o abastecimento é feito só quando preciso, é possível viajar longas distâncias, permitindo usar o alcance limitado dos carros elétricos tranquilamente em um PHEV. Por isso é surpreendente a estratégia da BYD de apresentar essa opção neste momento. Então, por que não havia PHEVs no mercado nacional? Será que era um problema tecnológico? O problema não era a tecnologia, mas o preço. Atualmente, entre os modelos populares lançados no país, veículos como Sportage, Tucson, Santa Fe e Sorento também estão sendo lançados como PHEV na Europa. Mas por que eles não foram lançados aqui no país? Porque eram caros. O PHEV, estruturalmente, custa muito dinheiro, tem que ter um motor. Também é necessário um motor elétrico extra. Comparado a um veículo híbrido comum, já mencionei que ele tem bateria bem maior, ou seja, há dois sistemas em um único veículo. Há tanto o sistema a combustão quanto o sistema de propulsão elétrica. Por causa disso, o custo de produção aumenta. E o mais importante é que aqui no país não havia subsídio para PHEV. Portanto, como o preço era quase o dobro em relação aos veículos a combustão convencionais, será que realmente valia a pena comprar um PHEV? Por isso, no final das contas, o mercado de PHEV acabou perdendo espaço aqui no país. A marca que enfrentou essa fraqueza de frente foi a BYD. A BYD é uma empresa que fabrica desde as baterias até o sistema de eletrificação por conta própria. Assim, a principal fraqueza dos PHEVs, o preço, pode ser superada. Esta marca consegue eliminar essa barreira. Por isso é um pouco assustador, pois custa bem menos que um carro elétrico. Se até mesmo for lançado pelo preço de um híbrido convencional, que está em alta no momento, o C-Lion 7 pode causar um impacto tão grande quanto o sucesso que está fazendo agora, não é mesmo? Ele tem esse poder de abalar o mercado com o preço. Então, qual será o tamanho do C-Lion 6? O tamanho do carro é comprimento total de 4.775 mm, largura de 1.890 mm, altura de 1.670 mm e o entre-eixos, que representa o espaço interno, é de 2.765 mm. Portanto, ele é definitivamente maior do que o Sportage ou o Tucson, mas um pouco menor do que o Santa Fe ou o Sorento. Para o consumidor coreano, SUVs muito pequenos não são populares, enquanto SUVs muito grandes podem ser incômodos para a família. SUVs grandes podem ser difíceis de dirigir para mulheres. O C-Lion 6 achou um equilíbrio ideal. É mais espaçoso que um SUV compacto, mas menos intimidador que um SUV médio. O espaço na segunda fileira e a versatilidade do porta-malas fazem deste SUV uma boa opção para famílias. Com o sistema PHEV, durante a semana você usa só eletricidade para ir e voltar do trabalho, e nos fins de semana, com um motor a combustão, percorre mais de 1.000 km. Em resumo, há pessoas que ficam em dúvida entre o Sportage híbrido e o Sorento híbrido. Se você quer um carro elétrico, mas ainda acha o carregamento e outras coisas um pouco complicadas, esse é um veículo que pode satisfazer todas essas necessidades ao mesmo tempo. Então, o que realmente importa é o preço. Não importa o quão boas sejam as especificações, se a autonomia é curta ou quantas vantagens de carro elétrico ele tenha, no final das contas, o ponto principal para o consumidor é o preço. Muitos comentaram recentemente que o Zeekr 7X foi lançado com preço acima do desejado pelos consumidores nacionais, o que é uma pena. No mercado automobilístico, carro bom e carro que vende bem não são a mesma coisa. Se for caro, mesmo sendo bom, o consumidor pensa duas vezes. Por outro lado, se o preço for realmente convincente, mesmo que seja uma marca desconhecida, vocês acabam considerando ela como opção de comparação. É por isso que a BYD está sendo reconhecida no mercado nacional mais rápido do que o esperado. Então vamos tentar prever o preço do C-Lion 6. Primeiro, o mercado mais barato do mundo, claro, é o mercado interno. No mercado chinês custa 139.800 yuans. Se convertermos para o won coreano, é um cálculo simples. O preço inicial fica entre o final dos 20 milhões e o começo ao meio dos 30 milhões de won. Bom, não é fácil trazer assim para a Coreia. O motivo é que precisa passar pela certificação nacional. Além disso, é preciso incluir tarifas, margem de distribuição e custos de garantia. Como são os preços na Austrália? Já está sendo vendido lá. Na Austrália custa cerca de 48.990 dólares australianos. Convertendo para o won, o preço fica entre 43 e 48 milhões de won. Está mais longe da Coreia. Além disso, os impostos e a estrutura de distribuição também são diferentes. Então será que está mais próximo do mercado chinês? Não, se for o preço da Austrália, fica um pouco pesado, né?
Pode ser, mas ainda há outro mercado que devemos observar de perto. É o Japão, que fica logo ao lado. O Japão é importante porque, assim como o mercado coreano, tem uma lealdade muito alta às marcas nacionais. Por esse motivo, a BYD lançou o Sea Lion 6 no mercado japonês com um preço bastante agressivo. Isso é praticamente o mesmo nível dos preços praticados aqui no país, mesmo quando comparado ao Atto 3 ou ao Sea Lion 7 que já foram lançados aqui. Se eu informar o preço do Sea Lion 6 no mercado japonês, a versão básica com tração dianteira custa 3.982.000 ienes, e o modelo com tração nas 4 rodas, o AWD, custa cerca de 4.488.000 ienes. Se calcularmos aproximadamente em won coreano, a versão básica fica em torno de 37 milhões de won. O modelo AWD, com tração nas 4 rodas, custa cerca de 42 milhões de won, uma diferença de 3 milhões. Esse nível de preço tem uma grande chance de ser realmente o preço praticado no mercado nacional. Se for lançado com esse preço, vai acabar competindo com veículos híbridos da mesma categoria aqui no país. Como o preço nacional ainda não foi divulgado, considere isso apenas como referência. Segundo as previsões do canal, o preço de lançamento no país deve ficar entre a faixa dos 35 a 40 milhões de won. Se for esse o valor, pode causar um grande impacto no mercado. Isso porque o preço será igual ao das versões superiores dos híbridos médios e das básicas dos SUVs médios. Por isso, do ponto de vista do consumidor, a comparação é inevitável. Agora, se o preço sair na faixa dos 45 milhões de won, aí a conversa muda. Nesse mercado, é possível escolher entre Sorento Hybrid, Santa Fe Hybrid e até SUVs elétricos. Então, acredito que a chance da BYD lançar o Chilean Sea Line 6 na faixa dos 45 milhões de won é praticamente nula, segundo as previsões do canal. Então, quando será revelado esse Sea Line 6? Esse é o motivo pelo qual preparei este vídeo. Informei que o Busan Mobility Show será realizado a partir de 26 de junho. É só conferir este vídeo que está assistindo, pois o Sea Line 6 será revelado no Busan Motor Show. Agora parece que o Chilean Sea Line 6 DFI será revelado em breve. Eu vou trazer essa notícia rapidamente para vocês, direto do Busan Motor Show. Se me encontrar lá, pode dar um tapinha de leve. Seria ótimo se pudéssemos nos cumprimentar. Fui o primeiro a trazer as notícias sobre o Chilean Sea Line 6. Também consegui informar rapidamente que ele será lançado oficialmente no país. Então vou me despedir de vocês no Salão de Mobilidade de Busan. Se você não quiser perder as próximas novidades e quiser recebê-las automaticamente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Através da inscrição e ativação das notificações, você poderá receber rapidamente informações precisas sobre novos carros. 작은 도움이 되셨다면 좋아요 부탁드리고요. 구독과 알림 설정을 통해서 정확한 신차 정보를 빠르게 만나보세요. 감사합니다.